Glória a Deus. Amém, meus amados? Quem veio aqui para adorar a Deus, diga amém, aleluias. Amém? Quem está convicto neste lugar, diga amém. Quem está com dúvidas, diga misericórdia. Misericórdia, meus amados. Não tem ninguém com dúvida, amém, amados? Cadê Léo? Léo? Já sabe, né, pastorzão? Amados, é um momento muito importante para nós estarmos aqui, porque nós cremos que a palavra do Senhor é uma palavra poderosa e ela vem aos nossos corações de uma forma sobrenatural, amém? Eu gostaria de pedir aos amados que abra a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. Quem abriu, diga amém. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Duval, esposo da pastora Ramila, pai da Maria Alice, Daniel, Isabelle. Maria Alice, Daniel, Isabelle. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor diz que: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Eu vou repetir. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossa vida, o nosso coração diante de Ti, porque nós não estamos aqui para brincar de igreja, ou para brincar de qualquer outra coisa, ou brincar contigo. Nós estamos aqui para ouvir, entender e saber o que o Senhor quer das nossas vidas. Porque a Tua palavra, Pai, é uma palavra poderosamente que alimenta o nosso coração de uma forma sobrenatural, Deus. Nós Te agradecemos e nos colocamos diante de Ti nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados? Queridos, Pedro veio falar com o Senhor sobre perdão. Perdão. Essa é uma palavra que muitas vezes, amados, ela desce indigesta aos nossos corações, à nossa vida. Quando nós nos referimos a perdão, é sempre algo que mexe conosco, que mexe com a nossa vida, que mexe com o nosso coração, e que faz quebrar muitas vezes a casca, faz quebrar muitas vezes aquilo que aparentemente somos. Porque nós sermos cristãos é termos as características de Cristo, é sermos parecidos com Cristo. E vou falar para você, a palavra do Senhor diz lá em
Lucas 23, 34, não precisa abrir. Que Jesus foi o nosso maior exemplo de perdão. Diga para o seu irmão: Jesus foi o nosso maior exemplo de perdão. Mas por que Jesus foi o nosso maior exemplo de perdão? Em Lucas, capítulo 23, verso 34 diz, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Amados, quando nós entendemos que nós somos cristãos, que nós temos as características de Cristo, que nós somos parecidos com Cristo, que nós precisamos orar pelos frutos do Espírito Santo de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Templos. Ou seja, não existe espaço para mágoa. Não existe espaço para mágoa. Não existe espaço para falta de perdão. Pedro, quando foi a Jesus, quando o meu irmão ele vem para mim, ele diz que quando ele faz algo contra mim, eu vou perdoar quantas vezes? 7 vezes. Quantas vezes eu preciso perdoar? E Jesus, de uma forma sobrenatural, ele diz assim: Pedro, não digo 7, mas 70 vezes 7. Quem é bom de matemática? 490, que bom, professora Mágila. Oi? Exatamente. Então, amados, o que esses números traz de representatividade para as nossas vidas? Lógico que se você pegar, a gente não vai passar um dia perdoando 400, né? Pelo amor de Deus. Mas qual é a representatividade que esses números e esse texto, essa palavra traz para nós? Diga para o seu irmão. Primeiro, diga, irmão, primeiro ponto. Diga para ele, primeiro ponto. Pode dizer para ele, amado, primeiro ponto: o perdão é uma ordem de Deus. Diga, o perdão é uma ordem de Deus. Queridos, logo somos cristãos, logo somos semelhantes a Cristo, logo nós somos parecidos com Ele. Então Ele está dizendo que isso é um mandamento, é uma ordem. Eu estou ordenando, perdoem. Lá em Colossenses, quem quiser abrir 3,13, Colossenses 3,13. Então, amados, o perdão ele não é uma sugestão. Eu acho que eu sou um cristão, mas eu posso tentar conseguir perdoar de algum. Não é uma sugestão. Eu não sou sugestionado a perdoar. É um mandamento. Eu não sou sugestionado a perdoar. Mas o pastor disse que eu preciso perdoar porque eu sou cristão. Eu preciso abrir meu coração. Eu preciso entender o que Deus quer para a minha vida. Mas eu vou pensar melhor se eu posso perdoar ou se eu não posso perdoar. Mas você fala assim: que isso, a sua santidade não deixa você ser tocado, não deixa seu coração ser tocado, porque de tão santarrão muitas vezes que nós queremos ser. Mas querido, se não perdoarmos, nós vamos perecer. Se você não abrir o seu coração, mas pastor, que é isso? Querido, muitas vezes perdoar não é você esquecer, mas é você não cobrar aquela dívida. Eu não vou esquecer aquilo. O perdão não é esquecimento, o perdão não é amnésia.
não é Alzheimer, mas é você entender que você não precisa cobrar aquela dívida mais, aquela dívida, aquele preço foi pago. É você lembrar de que existiu, mas que não deve mais. Não devo, não deve, não se deve. Então, perdão é algo sério, e que nós, cristãos, ou que não somos cristãos, perecemos. Nós perecemos quando nós não perdoamos. Adoecemos. Porque nós temos visto tanta ansiedade, tanta síndrome do pânico, tanta depressão, tanta alma abatida, tanto coração abalado. O que uma falta de perdão me causa? Primeira coisa, o perdão é uma ordem de Deus. Colossenses 3,13 diz: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3:13. A palavra do Senhor está dizendo que se Deus nos perdoou, por que nós não podemos perdoar? Quem nós somos? Amados, isso é uma ordem de Deus. Deus está dizendo assim, é isso, eu perdoei. A palavra está dizendo assim, Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então perdão é uma ordem de Deus. Eu sou cristão. Número 1, perdão é uma ordem de Deus. Então se é uma ordem de Deus, se Cristo nos perdoou, por que eu não vou perdoar? Perdoar não quer dizer que eu sou um abobalhado. Perdoar não quer dizer que aquilo não tocou, eu não sofri com aquilo, com aquela situação. Perdoar não quer dizer que aquilo não me feriu. Perdoar não é virar as costas para o que aconteceu. Não é sobre o mérito da situação. É sobre o que Cristo traz para nós. É sobre o que Cristo nos diz a respeito de sermos cristãos. É sobre o que Cristo nos diz como nos comportar. É o que a palavra diz, o que eu devo fazer. Poxa, se Ele me perdoou, por que eu não vou perdoar? Ele pagou um preço por mim, por que eu não vou perdoar? O que foi que aconteceu? O que fizeram realmente contra mim? Eu vou que nível que eu posso chegar através disso? O que eu posso aprender através disso? O que fizeram contra mim? O que fizeram contra você? O que fizeram contra mim é maior do que o preço que Jesus pagou naquela cruz? O que foi nos feito é maior do que o preço que Jesus pagou? Então a palavra de Jesus perdoou. Cristo nos perdoou. Então fazemos assim também. Vamos fazer assim também. Então guardar mágoa é trazer doenças emocionais ao nosso coração. Está entristecido, está magoado, está triste, procure perdoar. Perdoe, libere, querido. Não é esquecer, não, é liberar. Esse preço foi pago. Libere perdão. Dois, o perdão liberta quem perdoa. Diga, o perdão liberta quem perdoa. Perdoar é libertador.
A palavra de Deus diz em Efésios 4, 31, 32, já abre que a gente lê. O perdão liberta quem perdoa. Amados, guardar mágoa nos aprisiona. Guardar mágoa nos aprisiona. Quem já passou por isso? Então, todos já passaram. Todos nós já passamos por isso. Então, todas as nossas, entre aspas, santidade cai por terra. Não existe o grande ou o maior, ou não existe. Todos nós já passamos por esse aprisionamento aqui. Então, se nós não nos perdoamos, se nós não perdoamos, nós estamos aprisionados. Ou seja, perdoar é romper as cadeias da dor e da amargura. Perdoar é tão libertador que faz romper a dor e a amargura. Então, quem já foi ferido, quem já foi injustiçado, poxa, já fizeram algo contra a minha vida, já me caluniaram, me difamaram, já assassinaram a minha imagem, já fizeram tanta coisa. Mas espera aí, cadê aquele que estava diante do púlpito, louvando, cantando? Cadê aquele que estava lá na porta recebendo, lavando o banheiro? Então, que tipo de cristãos que nós somos? Onde nós queremos chegar? Existe espaço para a prisão do nosso coração, existe espaço para a dor, para o sofrimento, existe espaço para veneno em nosso coração, porque é assim. Guardar rancor é estar com o coração envenenado. Guardar rancor é estar com o coração envenenado. Passa várias coisas em nossa mente, em nosso coração, quando nós estamos com rancor no coração. Então, a palavra do Senhor, em Efésios 4, 31, 32, diz: longe de vós toda a amargura, antes sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros. Amados, é libertador. Vou ler novamente: longe de vós toda a amargura, antes sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros. Guardar mágoa é estar diante de uma prisão. Então, por que o perdão liberta quem perdoa? Porque, amados, nós estamos diante de um Deus que pagou, enviou o seu Filho para pagar um alto preço pelas nossas vidas. Cristo, antes de ir, disse: Pai, perdoa-lhes. Deus, eu os perdoo, perdoa-lhes. Ele disse isso. Quem somos nós? Para onde nós queremos ir ou chegar? Nós somos cidadãos do céu, ou nós somos cidadãos daqui deste mundo? O que vale mais é ser melhor do que o outro, é ter a razão, ou é ser um cristão? Eu disse isso essa semana para alguém, nós estávamos conversando, eu disse: mas não é a razão. Por muitas vezes nós lutamos pela razão, amados. É isso, nós lutamos pela razão. Eu tenho a razão, nós temos a razão. Eu quero, é porque me ofendeu, me magoou. Mas não é sobre razão, é sobre viver em paz. É sobre viver em paz. Eu sempre fui muito de me justificar. Não, Camila, porque nós vamos justificar. Eu preciso justificar, porque eu preciso fazer isso. E a minha esposa, ela sempre diz assim: porque faz parte do meu jeito de ser.
E a minha esposa sempre diz assim: meu amor, quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é Deus. E todas as vezes que ela falava isso comigo, e eu dizia assim: é verdade, né? Ela acabava o meu coração. Parecia Deus usava assim a boca dela, usa, né? E vinha assim ao meu coração. E aquela sede de justiça, aquela sede de dizer assim: mas está errado. Olha só, aqui está errado isso. E ela disse: Deus é quem justifica, não é você. Você não vai se justificar de nada. É Deus que faz isso. E quando Deus justifica, toda a verdade, toda a mágoa, o assassinato de imagem, toda a difamação, toda a calúnia, tudo aquilo que era rancor, que era envenenamento no teu coração, se torna bênção, se torna milagre. Porque Deus não quer que nós perecemos, amados. Então isso é dissolvido. Deus me justifica. Essa luta pela razão não é minha. Muitas vezes nós vamos, é o meu direito, porque eu sou crente, mas meu facão não é não. Porque eu sou crente, mas minha ponto não é não. Eu passo, eu tinha um vizinho lá em Vitória da Conquista que falava isso. Eu escutava ele gritar de lá: eu sou crente, mas meu facão não é não. Eu falava: eita glória, receba em nome de Jesus. Então não adianta nada nós sermos cristãos e nosso facão não ser nossa arma. Qual foi a música que a amada cantou aqui? Lutamos com armas de quê? Então, amados, nós precisamos entender que o perdão liberta quem perdoa, e precisamos lutar com as armas corretas. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Efésios 6 diz isso. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades malignas. Então peraí, é o fulano que me fez mal, é o ciclano que me causou mal, é porque nada, porque Jesus quer conciliação, Jesus quer amor, Jesus quer que você ame, Jesus quer abençoar a sua vida. Você está deixando de subir um nível, de galgar algo poderoso, de chegar a um lugar, de romper por um envenenamento no coração. Mas que é isso, pastor? Foi ele que me fez. Mas você está acumulando rancor, está acumulando mágoa. Dê o perdão, liberta quem perdoa. Peça, faça, perdoe. Tome uma atitude. Tome uma atitude, querido. Tome uma atitude. Tome uma atitude. Mas nós precisamos lutar com as armas corretas. Diga para o seu irmão: você precisa lutar com as armas corretas. Agora você vai olhar para ele e dizer assim: ei, dono da razão. Ei, dono da razão. O perdão liberta quem perdoa. Diga para ele: ei, dono da razão. O perdão liberta quem perdoa. Ou seja, meu querido, 3, o perdão restaura relacionamentos. Quem lembra do primeiro? O perdão é uma ordem. O perdão é uma ordem. 2, perdão liberta. 3, o perdão restaura relacionamentos. O perdão restaura relacionamentos. Deus nos chama para sermos agentes de reconciliação. A nossa pastora Sônia sempre diz aqui: ei, nós somos solucionadores de problemas. Nós somos solucionadores. É uma frase que ela sempre diz aqui, é muito interessante. Reflete a palavra do Senhor que diz em 2 Coríntios 5,18:
Nós somos solucionadores de problemas. Deus nos chama para sermos agentes de reconciliação. Diga, agentes de reconciliação. O perdão restaura relacionamentos. Lá em Lucas 15, não precisa abrir, porque é uma palavra conhecida. O que está escrito em Lucas 15? Verso 20 ao 24. A parábola do menino que voltou para casa. A palavra do rapaz que voltou para casa. O pai perdoa e restaura a dignidade do filho. O perdão abre caminho para a reconciliação e cura. Em Lucas 15 fala sobre a parábola do filho pródigo. Só para a gente resumir. Então o perdão restaura relacionamentos. Filho pródigo pediu ao pai os valores que era de direito dele. Ele queria aqueles valores, curtiu, foi lá, fez o que ele queria, mas ele teve que voltar, porque ele percebeu que quando acabou tudo, ele disse, lá na minha casa, na casa do meu pai, na minha família, que eu tinha tudo, lá é o meu lugar, lá que está o verdadeiro amor. E ele voltou. E quando ele voltou, o pai perdoou e Deus restaurou a dignidade do filho. Então diga, Deus restaura dignidade com perdão. Diga, Deus restaura dignidade com perdão. Deus restaura dignidade com perdão. Deus restaura relacionamentos com perdão. Quantos e quantos testemunhos que nós podemos ouvir aqui? Quantos? Deus restaura relacionamentos com perdão, amados. Deus abre caminho para reconciliação e cura. Então, peraí, vamos abrir um parêntese aqui. Pastor, o senhor está dizendo que Deus abre caminho para reconciliação e cura através do perdão. Ou seja, o perdão, ele não é algo, um fato ou um acontecimento que houve no presente ou no passado recente, mas ele pode ter acontecido lá atrás, em forma de um abuso, em forma de uma surra, em forma de um tapa que você levou, de um murro que você levou, em forma de uma palavra que você ouviu. Quantas e quantas crianças que cresceram dizendo assim, o pai ou a mãe dizendo assim, tu não presta, tu não vai ser nada, tu não presta para nada, tu vai ser um... Quantos e quantos pais criaram os filhos dessa forma? Que é isso, pastor, mas tinha Enzo naquela época. Não tem nada a ver com Enzo, nem Lourenço, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com perdão, tem a ver com... Não só quando nós falamos de perdão, parece assim que nós somos pessoas que sentamos em cima da santidade e arrotamos. Não, não, amados. Se precisa existir um perdão, uma cura do passado presente, de algo recente, é necessário acontecer para que possamos prosseguir. Ou seja, eu abro esse parênteses e quero dizer para você assim, amado, ó, pode ter acontecido algo lá na tua vida que está te prendendo agora no presente, e que você não perdoou, e está te prendendo agora. Que isso, pastor? Pode ter sido algo que você fez, que você praticou lá, ou que alguém fez contra você, ou que você ouviu, mas conserte isso. A palavra do Senhor está dizendo que o perdão traz reconciliação e cura, traz dignidade. É você olhar para o futuro e dizer assim, a minha mente eu preciso seguir, eu preciso ultrapassar, romper essa barreira, independente do que tenha acontecido lá no meu passado, eu preciso consertar. Ligue para essa pessoa. Preciso ouvir um testemunho poderoso, uma pessoa que diz assim, ei, eu liguei lá para o meu pai, porque o meu pai
eu tinha acontecido uma ruptura, e eu sentia que aquilo estava me prendendo, e quando eu liguei para ele, eu não sabia o que dizer, e quando eu disse, tudo se rompeu. Eu pedi perdão, ele me perdoou, nós nos perdoamos, e eu consegui romper, a minha vida espiritual abriu-se, eu mudei de nível. Nós temos que dar espaço para a cura, nós precisamos ser curados, nós não podemos estar sempre rasos, sempre nos camuflando ou com a capa diante de nós, achando que vir aos domingos ou às terças nos leva ao céu. Só isso não, é um conjunto de coisas, é um conjunto de temor, de princípio, de respeito, de entender o que Cristo quer para as nossas vidas. Eu preciso prosseguir como cristão, eu preciso romper daqui, eu preciso sair do raso, eu preciso parar de me lamear e querer buscar uma água profunda, águas purificadoras. Eu preciso de uma cura. Então o perdão, ele traz reconciliação e cura, e traz dignidade. Aquele homem errou sim, ele foi o filho pródigo, ele pegou o dinheiro do pai dele, ele voltou lá e errou sim, mas preste atenção, o pai dele perdoou ele. Meu filho voltou, houve restauração na dignidade entre aquela família. Então o que precisa ser restaurado nesta noite? O que precisa ser restaurado dentro da sua casa, do seu lar, no seu trabalho, na sua família? Foi quem? Quem foi? Tu consegue detectar isso? Tu consegue usar o seu QI espiritual, a sua inteligência espiritual, e dizer assim: olha só, peraí, deixa eu trazer aqui, deixa eu trazer a existência, o que eu preciso romper para me poder seguir, porque não é sobre as pessoas, não é sobre as carnes, é sobre esse rompimento, sobre as potestades, é sobre eu ser curado e entender que Deus quer me levar a níveis mais profundos. Deus quer me levar a lugares onde eu não pisei, eu não fui, onde eu não conheço. Deus quer mudar, Deus quer me tirar daquele marasmo, daquela vinda só aqui, bater meu ponto. Deus quer me levar a nosso quarto, Deus quer nos levar a sós com Ele, é um relacionamento profundo, não só aquele relacionamento que eu falo com Ele só quando eu estou diante de pessoas, ou que eu só leio a Bíblia quando eu abro aqui no domingo. Deus quer algo profundo de nós, e isso passa sim por cura. Eu não vou a lugar nenhum sem estar curado, eu não vou a lugar nenhum sem que eu tenha que consertar algo. Ou seja, Jesus perdoou. O perdão, ele restaura relacionamentos. O perdão restaura relacionamentos. Último ponto para me encerrar. O perdão precisa ser contínuo. O perdão é uma ordem. O perdão liberta. O perdão restaura. E o perdão precisa ser contínuo. O perdão precisa ser contínuo. Mateus 18, 22 diz: 70 vezes 7. 70 vezes 7. Amados, não existe limite para nós perdoarmos. Diga para você, irmão, não existe limite para perdoarmos. Jesus falou 70 vezes 7. Ou seja, perdoar ou pedir perdão é uma decisão. É uma decisão. Eu decido perdoar.
Eu decido romper isso. Não é um sentimento qualquer, não é uma situaçãozinha qualquer, não é um desejinho qualquer. Perdoar é uma decisão. É uma decisão. Pedir perdão é uma decisão. Eu preciso romper isso hoje. Eu preciso ser curado hoje. Eu preciso, em nome do Senhor Jesus, largar isso hoje. É uma decisão. Ou eu rompo isso e venço, ou eu não consigo prosseguir. Já teve aquela sensação de estar andando sempre em círculos? Está sempre mimizento, está sempre de carinha fechada, está sempre vomitando as mesmas coisas. Deus quer cura. Deus quer cura. Deus quer coração curado. Amado, Deus quer você mudando de nível. O perdão ele precisa ser contínuo. Amém, pastor? Amém. Vou sair daqui curado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Eu vou falar, você repreende. Aí chega amanhã, seu colega de trabalho te faz algo, você... É contínuo. Precisa ser contínuo. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos. Nós precisamos entender que ter as características de Cristo é nós entendermos que se erramos, perdoamos. É que se erramos, perdoamos. Se erramos, perdoamos. Se erramos, pedimos perdão. É contínuo. Precisamos liberar, seguir, mas não. Eu quero ninar. Eu quero botar como um nenenzinho e dar um gagal assim para ele assim, ó. Toma mágoazinha, toma. Não é isso. Para encerrar, perdão é uma decisão. Eu já disse várias vezes isso aqui. Mas se você nunca ouviu esse testemunho, preste atenção. Preste atenção. Não queira ninar mágoa. Não coloque mágoa, não nine. Mágoa envenena o coração. Ser dono da razão não te leva a lugar nenhum. Estar com a razão não te leva a lugar nenhum. É melhor você estar sem a razão e ir para o céu. É melhor estar sem a razão e subir e com Cristo mudar de nível. Sem a razão. Não precisa da razão. Libere perdão. Tome a decisão. E quando Jesus, só para me encerrar e chamar vocês para orar, fique de pé. Eu vou contar um testemunho rápido. Já contei isso aqui. Então entenda isso, amado. Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. Vou resumir, tá? Eu já contei esse testemunho, vai ser rápido. Eu vou resumir, presta atenção, amado. Presta atenção nisso. Minha mãe estava há quase 30 dias com embolia pulmonar. Vou repetir, minha mãe estava há quase 30 dias no HGE, no hospital em Salvador, com embolia pulmonar. Teve uma trombose na perna, subiu, embolia pulmonar, apodreceu os pulmões na UTI do HGE, há mais de 30 dias. E ali ela estava podre, naquele hospital, mas estava podre, ela estava podre. A minha avó disse que ela fedia. Uma semana antes dela falecer, ela não faleceu, da suposta morte dela, foi isso que os médicos disseram. Uma semana antes, ela vomitou, segundo os médicos, ela vomitou sangue. Para quem não sabe, embolia pulmonar é um trombo, é um coágulo que aparece nas veias ou nas artérias dos pulmões, e ele entope. Só que o dela tomou conta de uma das partes dos pulmões, o sangue se espalhou para os pulmões.
Ali foi drenagem, fez um monte de coisa, e era uma situação irreversível para os olhos daqueles médicos. E o médico disse assim para minha mãe, para minha avó e para o meu pai: olha, como vocês são lá de Vitória da Conquista, a gente não tem muita expectativa para ela. Ela está entubada, nós não temos muita expectativa. Nós indicamos vocês a comprar o caixão. Disse isso, o médico disse isso: a comprar o caixão, a providenciar as coisas, porque como vocês não são daqui, é melhor para que vocês. Mas ela não sobrevive. E antigamente os médicos falavam isso. Eu era criança, então tem muito tempo atrás. Então os médicos falavam isso. E assim, minha avó disse que não aceitou aquilo. Ia passando um pastor, minha família já era evangélica há muito tempo. Minha avó disse: eu não aceito. E estavam passando um pastor da Igreja Universal. E ela disse: moço, minha filha está nesse quarto, está naquele lugar ali, na UTI lá, e ela está em fase terminal. Os médicos que ela não está reagindo. E eu queria que você orasse. E ele foi orar. E quando ele orou, ele saiu. E uma semana depois, ela estava tendo alta e estava voltando de ônibus lá para Vitória da Conquista, que fica a 500 quilômetros de Salvador. Uma semana depois, mais detalhe, quando ela conta, sabe o que aconteceu com ela entubada? Ela diz que ela foi levada aos céus. E diz que quando ela era apresentada nas ruas de ouro, ela subindo a rua de ouro, e Jesus dizia para ela assim: aquela é a sua casa. E quando ela olhava para a casa dela era bem pequenininha. E ele dizia assim: mas ainda não é a sua hora. Ele dizia: aquele é o seu galardão, a sua casinha era muito pequenininha, mas ainda não é a sua hora, volte. E ela voltou. Mas quando ela voltou, ela veio à consciência. E Jesus disse para ela assim: perdoe as suas cunhadas, perdoe o seu esposo. E ela foi perdoando um por um, porque fizeram muito mal a ela. Fizeram muito mal. Eu não vou falar vou entrar em detalhe, mas fizeram muito mal a ela. E ela perdoou, foi perdoando um por um. E quando ela perdoou, diz ela que quando ela fez aquele perdão, quando ela liberou aquele perdão, aquela mágoa que estava no coração dela, diz ela que saiu um monte de demônio dentro do quarto. Diz ela que saiu um monte de sombrinha preta enfileirada de dentro do quarto. Com uma semana ela estava recuperada. Quando faz a tomografia, só tem um sinal assim no pulmão dela, ó. Só um sinalzinho. Só um sinal. Só um sinal. O que eu quero dizer para você? Mágoa apodrece. A mágoa apodrece. Mágoa apodrece. Ter a razão dentro de você apodrece. É melhor perdoar, liberar, ter. E ela conta isso, e ela diz assim: nós precisamos, amados, nós precisamos liberar. Liberar é uma decisão. É uma decisão. Nós precisamos estar curados, ser curados. Ser curados. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E você, não precisa vir todo mundo não, eu quero aqui na frente, eu quero orar aqui na frente, para quem tem algo no seu coração que você precisa ser curado. Pastor, há algo ainda que eu preciso de cura, e eu preciso nesta noite. Depressa, eu preciso depressa, pastor, porque é algo que ainda machuca o meu coração. Eu preciso liberar esse perdão, eu preciso seguir em frente, eu preciso ir.